Boa noite. Hoje a Fábio me convidou de falar sobre vivências do amor em família, né? É o título de um livro do Divaldo, né? Uma compilação de exemplos que o Divaldo foi, né, na sua vivência, dando seu depoimento. E então de lá a gente tira assim, uma série de experiências, e eu hoje gostaria de começar falando não sobre nenhuma história do Divaldo, mas sobre algo bastante interessante que quando eu estava aqui pensando sobre o que falar, né, aqui a nossa conversa, muito assim, despretensiosamente, eu estava vendo algo na internet que não tinha nem nada a ver ainda com isso. E eu vi uma história de um piloto, talvez que vocês já tenham lido a respeito ou visto alguma entrevista dele. O nome dele é Antônio Senna. E esse piloto, ele é um piloto muito experiente, né? E no dia 28, acho que de janeiro do ano passado, ele fazia um voo, ele levava uma carga de alimentos e combustível numa zona muito difícil na Amazônia, né, na floresta, assim, né, ou seja, naquela região, quando o avião era um monomotor, parou, né? Então, ele tentou de todas as manobras, não conseguiu, o avião cair, né? E ele então conta toda essa história, inclusive ele lançou um livro, mas eu estava vendo uma entrevista dele, né? E ele então começa a contar tudo que ele fez e tudo mais. Bom, ele conseguiu pousar um monomotor, porém, tudo aquilo que estava lá ficou destroçado, caiu por cima dele, tinha combustível, ele ficou todo cheio de combustível, teve que sair rápido, porque ele, quando se viu que não estava machucado, assim, severamente machucado, que ele podia se movimentar, ele saiu, porque ele sabia que o avião ia explodir, né? Então ele conseguiu pegar poucas coisas, assim, muito dificilmente, porque estava tudo quebrado em cima dele, né? A gente imagina aquilo tudo, né? Ele caiu no meio da floresta, assim, super fechado nas árvores, aquela coisa toda. E ele não entende como que ele saiu ileso. Bom, enfim, ele conseguiu lá pegar algumas coisinhas lá, mas foi pouca coisa, porque tudo ficou inundado, ficou embebido em combustível, e depois de alguns minutos realmente a aeronave explodiu. Então ele, sabendo de todas as questões de resgate, como é que funciona, ele disse assim, olha, tem que sobreviver 5 dias aqui agora, porque daqui 5 dias no máximo vão me achar, né? Então ele fez todas as manobras de sobrevivência que ele não sabia, né, na floresta, porque ele disse que é um negócio tão úmido e fétido, porque, imagina, a única vida que tem ali são os animais, né? E muita chuva, todo dia chovia. Então ele tentou sobreviver aqueles 5 dias perto dos destroços da aeronave, porque ele sabia que era ali que iriam achar, né, que iriam procurar, né? E passaram 5 dias, então, ele fazendo todos os cálculos, ele pensou em 9, me parece. Mas aí no 5º dia ele viu um avião da Força Aérea Brasileira. Disse, pronto, agora eu vou, né? Fez toda a manobra lá para ser visto, eles sobrevoaram a área, não viram e foram embora. E ele então entendeu que ele estava perdido, que aqui acabou, né? E aí ele começou a pensar, bom, mas eu preciso fazer alguma coisa. Ele disse, não, eu vou sair daqui desse lugar agora, eu vou andar, vou para algum lugar, né? Muito mal, porque ele não tinha roupa. Ele estava com a roupa do corpo, um tênis, ele tinha uma mochila que ele conseguiu pegar lá, acho que uns pães e 3 Coca-Cola, que ele conseguiu pegar do carregamento que ele estava levando. E um canivete e um isqueiro. Bom, para me encurtar, ele andou 40 minutos, ele se machucou tanto, ele foi tão espetado por todo tipo de vegetação e de bicho que atacou, que ele não tinha noção, né? Aí ele voltou para o local onde ele estava e ele achou, agora acabou mesmo, né? E ele perdeu completamente a esperança, ele tinha celular, o celular ainda tinha, não sei por que cargas d'água, lá tinha carga, ele tinha alguma coisa especial lá, não sei. Enfim, ele gravou uma mensagem, ele pensou, eu vou gravar uma mensagem para minha família. E ele realmente passa essa mensagem, né, depois. Ele começou a falar com a família muito emocionado, que era a mãe, os irmãos e a namorada, né? E pronto, gravou a mensagem e ele disse que invadiu-se de uma tristeza, de uma profunda tristeza, que aí ele pensou, como assim? Eu vou deixar uma mensagem, eu estou vivo? Como assim? E ele pensou na família, né? E ele disse, mas como assim? Eu quero abraçar minha mãe de novo.
Eu quero falar com os meus irmãos. Não, isso não pode ser assim. E diz que aí ele se encheu de alegria e disse, não, eu vou sair daqui. Aí ele diz, o depoimento dele é o seguinte, o amor me salvou. Porque foi pensando nessa família, que eles tinham um núcleo familiar bastante, né, coeso, que ele decidiu lutar pela vida. Mas tinha um segundo impedimento. Ele disse, como? Se eu andei 40 minutos e eu fui derrotado pela floresta, eu vou sair daqui como? Né? E aí ele falou, bom, foi a primeira vez que eu resolvi verdadeiramente conversar com Deus. Ele disse. Ele é um rapaz jovem, né? E ele disse que ele tinha uma pendência com Deus. Que desde os 19 anos ficou muito revoltado com Deus, com a morte do pai dele, que ele não conseguiu chegar até o pai para se despedir, porque o pai teve um acidente, ele não conseguiu se despedir do pai. Desde então, ele disse que, não é que ele não acreditava, mas ele achava que Deus não teria a menor influência na vida dele, porque ele pediu tanto para se despedir do pai e ele não conseguiu, ele achava que Deus não ia fazer nada por ele, né? Naquele momento, ele disse, eu preciso então resolver essa... E ele diz assim, eu resolvi lavar as roupas sujas que eu tinha, né? E ele falou, ele disse, eu conversei com Deus, pedindo que eu tivesse alguma condição, que ele me desse algum sinal, enfim, que ele pudesse continuar adiante, porque ele tinha perdido aquela fé, ele não tinha fé, né? Então, o que ele fazia para recuperar e ter essa força? E ele disse que ele foi invadido, ele não entende, ele disse assim, olha, eu não consigo explicar, mas eu fui invadido por uma paz, uma coisa indescritível naquele momento. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas aquele momento eu tenho certeza que algo estava conversando comigo, né? E ele disse, foi dali que ele resolveu, e aí esse era o 5º dia, né? Ele andou mais 31, ele ficou 36 dias na floresta, perdeu 25 quilos, ele já não tinha mais sapato, era tudo espetado de coisa, ou seja, ele ficou um traco humano, né? Ele já não sabia mais, ele estava todo barbudo, aquela coisa, sabe, assim, foi definhando, né? E um determinado dia ele achou uns apanhadores de castanha lá no meio da floresta, e foi assim que ele foi resgatado, ou seja, ele não parou, né? Ele não parou, e o que ele sempre pensava, eu sei que eu consigo, porque ele disse assim, eu sei que eu consigo, porque o amor me salvou e agora eu tenho fé, né? E eu achei muito bonito esse rapaz, porque ele dava um depoimento de como assim, ele não tinha nada a ver, sabe, com espiritualidade, e ele diz assim, hoje ele diz, eu tenho absoluta certeza que nós somos espíritos. Ele não fala em doutrina espírita, né? Ele não fala assim em termos assim como a doutrina espírita esclarece, mas ele diz que é da certeza que ele tem. Ele falou, acreditem ou não acreditem, eu passei, eu vivenciei, isso faz 1 ano, né? E eu achei muito bacana essa experiência, porque depois a gente vê assim, depois o desenrolar dele com a família e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Esse é um caso de vivência real, né? Do amor em família que salvou praticamente essa pessoa, né? De desistir da vida, porque ele achou que ele ia morrer, né? Ele até pediu a Deus assim, tá, se não for, então, que manda uma onça, alguma coisa aí, um bicho que me coma, ele falava, uma coisa assim, que eu não vou resistir, né? Uma cobra, alguma coisa assim. Porém, esse é um caso que a gente vê, poxa, que bacana, né? Aquilo deu forças para ele. Mas todas as famílias são assim, né? Porque nós sabemos, né, de acordo com o que nós compreendemos, que as famílias, os núcleos familiares, eles não estão aqui por acaso, né? E nem todos têm essa afinidade, né? No caso do Antônio, ele tem a felicidade, né, de ter sido nutrido por esse amor, né? Mas a palavra que define todo o núcleo familiar, sendo ele por afinidades, né, ou por aqueles espíritos que não são afins, é amor, né? Porque só ele é que vai resolver todas as questões, né?
Então, quando a gente vai para a doutrina espírita e recolhe todo o material que os espíritos vêm nos trazer a respeito, né, da nossa vivência com as famílias, a gente entende que nenhum de nós caiu na nossa família por acaso, né? Então, toda estrutura familiar, toda e qualquer estrutura familiar, ela sempre tem o objetivo de reajustamento e de reeducação, né? Porque quando nós, espíritos imortais que somos, fazemos a nossa programação reencarnatória, porque nós participamos dessas escolhas, né? Nós então sabemos o que é que nós vamos enfrentar pela frente. Então, a família, ela nos conecta sempre ao nosso passado, sejam as nossas conquistas ou aos nossos equívocos, né? E também projetam os nossos laços para o futuro. Agora depende do que nós queremos fazer com isso, né? Porque sempre nós entendemos que no nosso núcleo familiar, que é a primeira experiência que nós temos de núcleo social, né, de vida em sociedade, que é a nossa família, é ali que nós aprendemos ou nós nos resignamos, ou nós aceitamos, ou nós brigamos, né? Ou nós nos desentendemos, nós aceitamos, não aceitamos um ao outro. Então, isso tudo depende de cada ser espiritual, né? Agora, a partir do momento que nós compreendemos que é a família a nossa primeira escola, e isso quem nos diz aqui aqui no Consolador, ó. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Né? O Consolador, por Emmanuel. Resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então quando nós constituímos uma família, e essa família a gente constitui das mais variadas formas, certo? A gente está falando aqui daqueles que nós recebemos como nossos tutelados, seja da forma que for. Nós temos um tesouro, né, para poder ali trabalhar os valores, né, trabalhar o exercício do bem, o exercício da caridade, ou seja, instigar aquele espírito à aquisição, né, daquele progresso moral. Nós, como pais, temos essa responsabilidade. Agora, parece que nem sempre a gente tem sucesso, né? Muitas vezes, nós fazemos o nosso possível, o impossível, e parece que aquilo não funciona, né? E, pelo lado, quando nós vemos o aqui e agora, nós podemos até achar que não está funcionando. Mas a nossa missão é essa. É sempre promover o melhor daquele ser, através das nossas vivências, né? Aquela vivência em família tem que promover sempre o melhor que tem aquele espírito. O Livro dos Espíritos nos explica, né? E a nossa família, ela não é constituída assim, de uma forma que parece tudo muito assim, natural, né? Quando nós temos um bebezinho, né, nós amamos aquele bebê, né? Aquela coisa linda, aquela ternura, aquele encanto, né? E os Espíritos nos explicam, todos nós temos a necessidade de passar pela infância, né? Porque nós bebês, todos, né, a criança, ela é um espírito já com outras vivências, já é um espírito também maduro, mas, né, que já tem outras vidas ali. E a gente não sabe o que aquela criança é, ou o que ela vai ser, que espírito que ela traz ali, que experiências que ela traz. Então, qual é a forma mais... qual é a forma que um pai e uma mãe protegem um filho? É amando, né? Então, quem que não ama uma criancinha, né? Aquela coisa... A gente vê aquele anjo, aquele ser, né? Naquele momento, e depois ele vai crescendo, e parece que quando chega na adolescência, parece que tem alguma coisa ali que não é mais a mesma pessoa, né?
parece que dá um... Não estou dizendo isso é genericamente, né? Mas você era uma criança tão boa, né? De repente, olha só, não me obedece, está ficando revoltado, né? E aí, a espiritualidade nos explica que esses espíritos, eles têm uma fase lá que eles estão... Quanto mais novinhos, mais ligados ao plano espiritual eles estão, né? E é o momento que a gente tem também para trabalhar essas questões com eles, né? Do exercício do bem, da prática, dos bons hábitos, enfim. Eles vão crescendo e vão já se distanciando e trazendo aquelas experiências adquiridas no passado, né? E aí eles retomam, então, vamos dizer assim, a sua personalidade. Então, é um conjunto daquilo que ele traz com aquilo que a gente tentou construir ali. Faça uma média, né? Porque, lógico, nós não estamos aqui para... nós não estamos dizendo assim, olha, todos são assim. Não é isso, mas são aqueles nossos queridos que vêm para a gente aprender a amar, né? E nada mais justo do que você ser um pai e uma mãe, né? Sendo pai e uma mãe, você naturalmente vai amar aquela pessoa que talvez possa ter sido alguém lá que aconteceu alguma coisa no passado. Agora, se nós soubéssemos aquela história daquela criança, será que nós teríamos o mesmo sentimento por aquela criança? Então é tudo muito perfeito, né? Nós aceitamos receber aquele espírito como nosso filho, como nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, enfim, ou vice-versa, né? Todo mundo, né, lá no plano espírito, todos concordaram, e aí a gente vem para tentar aprender a se amar. E na verdade é isso, é um eterno exercício de amar, né? Então, toda vez que a gente vê o núcleo familiar, né, ele tem que ser sempre o nosso celeiro de luz. E muitas vezes nós nos decepcionamos ou ficamos cansados, né? Porque são tantas lutas que a gente passa, né? Quem que não tem um problema na família? Tomara que não, né? Mas sempre tem alguma coisa ali que... E a gente sempre vai ter que entender que aquele momento, que aquela pessoa, que aquela situação, a gente também é um problema. A gente não pode esquecer que nós também somos problemas para muitos, né? E todas elas serão oportunidades de crescimento, sempre, né? Que esse é o objetivo. Então a gente fala, bom, qual é o objetivo então disso tudo? É crescer, é se desenvolver, né? E começa lá na nossa família, né? Lá no Evangelho, Kardec pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Se de repente isso já não fosse mais importante, né? A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, sem os laços familiares, né, o egoísmo seria predominante na sociedade, né? Que já é um problema que nós trazemos como ainda em seres em desenvolvimento, cheios de problemas que somos, cheios de defeitos. O egoísmo faz parte do nosso dia a dia, né? A gente pode até achar que não, mas quando nós fazemos uma análise, né, uma autocrítica verdadeira, a gente vê que nós somos egoístas, né? Então, imagine, né, isso porque nós estamos tentando melhorar, né? Então, infelizmente, a gente ainda percebe, né, que atualmente a gente tem 1000 motivos para ver o enfraquecimento, né, os problemas que abalam as famílias, né? Então, ou é através da violência, ou é através de uma doença, ou é através da morte repentina de alguém, que aí a família se desestrutura. Ou seja, são situações que são verdadeiras, são dolorosas, mas onde é que nós vamos encontrar o reforço para isso? É no próprio núcleo familiar, né? É no reforço desses laços que nós vamos ter
vamos dizer assim, o alimento para que a gente possa conquistando cada vez mais, né? Porque quando nós nos vemos como seres espirituais, ou seja, eu não estou aqui agora e vou acabar e não acontece mais nada. Não, né? A hora que eu desencarnar, eu continuo sendo a mesma Sandra que eu sou aqui, né? Só que eu não tenho meu corpo mais, meu corpo físico. Eu preciso entender que lá eu estou construindo agora esses laços do meu futuro, porque na verdade nada mais né, os laços familiares, eles são eternos, eles só vão se intensificando, né? Quando Jesus disse, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus perguntou isso aos apóstolos, ele apontou para todos os discípulos e disse: quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu, apontando para os discípulos, este é a minha mãe, este é meu irmão, este é minha irmã. Ou seja, ele está nos ensinando que nós somos essa família de laços espirituais, né? Os laços consanguíneos trazem toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência, toda a nossa vivência. São essas vivências que determinam o que nós queremos, o que nós seremos, né? Mas os laços espirituais são muito mais fortes. Então é isso que nós estamos construindo, né? E esses laços não se desfazem. Quando muitas vezes laços consanguíneos, né, pela própria questão moral, às vezes se desfazem, né? Tantas famílias se separam, não tem, né, não fazem questão nenhuma de se falar, porque são laços consanguíneos que não têm ali ainda aquela questão do trabalho da vivência espiritual, não se veem como seres espirituais, né? E na verdade, quando Jesus diz pra gente que nós temos que nos ver como irmãos, né, é isso. Nós estamos construindo isso para que a gente faça parte um dia dessa família universal, né, que a gente chega lá um dia onde todo mundo, né, todos os seres vão se enxergar como verdadeiros irmãos. Agora, como é que nós começamos? Começamos lá, no nosso núcleo familiar, né? Então, assim, quando eu penso nessa história lá do Antônio Senna, né, a gente vê que realmente isso é possível, né? Isso é possível, porque por mais que nós não tenhamos, sempre vai ter alguém que nós tenhamos uma afinidade, né? E às vezes essa afinidade espiritual, né, que são os laços de família espirituais, às vezes eles são muito mais fortes do que os laços consanguíneos, né? Às vezes você tem uma pessoa, alguém, algum amigo, enfim, uma pessoa que você parece mesmo, você fala, poxa, mas eu me dou melhor com essa pessoa do que com o meu irmão, né? Meu irmão de sangue. Eu tenho muito mais afinidades, a gente pensa da mesma forma, enfim. Isso acontece, né? E quem que não tem uma pessoa dessa ou um núcleo desse para que a gente possa, assim, sabe, se pegar, sabe, pensar naquele núcleo como sendo um alimento para a gente, né? Até para a gente poder também melhorar com relação à nossa própria família, né? Que na verdade a gente pensa sempre que para o outro melhorar, mas a gente precisa fazer a nossa autoanálise para que a gente possa melhorar também, né? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, e que a gente possa ter a força, né, a perseverança, para que a gente entenda, né, para a gente possa fazer esse movimento de ter a convicção, né, que nós estamos sempre trazendo, né, as nossas experiências do passado para nosso aprimoramento, para nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento daqueles que estão conosco, né? Por mais difícil que possa ser, né? Mas sempre investindo na nossa visão do que a gente quer para o nosso futuro, né? Que é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Jesus, sempre com Ele do nosso lado, né? Entendendo que nós somos irmãos e o nosso irmão maior está sempre do nosso lado, ele sempre vai nos ajudar, né? É isso, obrigada, boa noite.
lembrei agora, Senhor, da família espiritual, que pode nos ajudar. Porque todos nós temos espíritos familiares de outras existências, dessa existência, que já estão no mundo espiritual e que também compõem essa grande família, e nós com certeza podemos contar com eles também nessas quedas de avião que nós temos esporadicamente, né? Tudo destroça, a gente espera alguém para vir, não vem ninguém, a gente tem que entrar na floresta da vida, que é esse amor, né? E às vezes a gente acha que está sozinho aqui na Terra, mas aqui até a gente às vezes pode caminhar, muitos caminham sozinhos, mas espiritualmente nós nunca estamos. Temos Jesus e essa família espiritual de longas existências. Temos que cultivar mais essa certeza nas nossas caminhadas. Convidamos agora todos para a segunda etapa dos trabalhos.